2025 tem sido um ano desafiador para a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. As notícias mais recentes são de um início de entendimento, depois que os presidentes Lula e Donald Trump se encontraram formalmente na Malásia durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, para entender melhor o atual contexto e projetar o cenário futuro da relação entre os dois países. Eu converso agora com Arthur Leone, consultor legislativo do Senado. E para ficar claro para você que está em casa, o Arthur é consultor na área de relações internacionais. Arthur, obrigado por participar aqui do Cidadania. E já vou começar te perguntando aqui, porque esse tema tem chamado muito a atenção dos brasileiros. Desde 3 meses atrás, a gente está gravando esse programa em outubro, logo depois desse encontro de Lula e Donald Trump, quando a relação ficou mais esgarçada, né? Com as tarifas, lei Magnitsky para algumas autoridades brasileiras. Esse foi o pior momento mesmo, na sua visão, como um especialista da área, da relação entre Brasil e Estados Unidos? Agradeço o convite por estar aqui na TV Senado, debatendo um tema que é tão atual e importante. E eu acho que sua análise está correta. Sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais baixos do relacionamento bicentenário entre Brasil e Estados Unidos. A gente pode lembrar, inclusive, que os Estados Unidos foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do país. E hoje a gente se encontra nesse impasse econômico, comercial, político, diplomático, que tem causado transtornos para todos os setores da sociedade. E na sua visão, então, esse encontro formal dentro da cúpula de países asiáticos, esse encontro entre Lula e Donald Trump, ele ajuda a melhorar esse cenário que estava se mostrando catastrófico até então? Sem dúvida nenhuma. O caminho é o diálogo, e o diálogo num campo neutro, ele é muito mais proveitoso. Havia um receio muito grande quando o Itamaraty tentou estabelecer um diálogo entre o presidente Lula e o presidente Trump, de que houvesse algum constrangimento, como aconteceu com alguns outros chefes de estados quando essas reuniões ocorreram na Casa Branca. Então, o fato de ocorrer na cúpula da ASEAN também é um fato que deve ser louvado e contribui, sem dúvida nenhuma, para a aproximação entre os dois países. Então, é uma aproximação que não se desenha apenas com o executivo. É importante lembrar, o empresariado brasileiro desempenha e desempenhou um papel fundamental. A CNI, o próprio Senado Federal também tem contribuído nessa aproximação. Na sua visão, porque a gente viu a empolgação ali inicial, lógico que são dois políticos hábeis, né? Mas na sua visão, o pragmatismo da diplomacia brasileira conseguiu finalmente se sobressair, porque estava tendo dificuldade, né? É uma vitória desse pragmatismo, e para quem está em casa, para entender melhor, pragmatismo a política da diplomacia brasileira, ela não tem ideologia, né? Ela trata todos os países como iguais e tem interesses econômicos e políticos para o Estado brasileiro. E se eu tiver falado alguma bobagem, você me corrige, por favor. Esse pragmatismo da nossa diplomacia, ele se mostrou bem sucedido? Sem dúvida nenhuma. O pragmatismo é uma marca da nossa política externa que acompanha o Itamaraty desde o Barão de Rio Branco. E o bolso não tem ideologia, né? O bolso do consumidor brasileiro, o bolso do consumidor americano. E essas tarifas demonstraram quão nocivas são para o consumidor médio de ambos os países. Então, esse pragmatismo reflete isso. Vamos deixar as ideologias, as divergências políticas que cada líder tenha, eventualmente tenha, de lado e contribuir para o bem-estar de nosso cidadão, de nosso país, de nossas indústrias. Existe, na sua visão, a possibilidade, por exemplo, dessas tarifas caírem para o patamar anterior de 10%, que é a tarifa média que o Trump está impondo a vários países do mundo? Eu acho que toda a população brasileira tem essa expectativa, mas fazer previsão é realmente bastante complicado. Vamos falar um pouquinho, então, dessa histórica relação, como você disse, bicentenária. São dois países que realmente, as independências são próximas, têm elementos próximos também na sua própria Constituição. São países que lidaram com a questão do racismo, né, de maneira bem contundente. Os Estados Unidos até que teve guerra para acabar com a questão racial entre Norte e Sul. O Brasil aconteceu por outro caminho, mas que também conseguiu a abolição, que não foi feita da maneira correta, mas, enfim, aconteceu. A gente está lidando com esse fenômeno até hoje. Como é que é essa relação Brasil e Estados Unidos? É uma relação bicentenária que resistiu ao tempo. Primeiro dizer isso. São duas grandes democracias do Ocidente,
multirraciais, como você bem sublinhou, que guardam grandes afinidades culturais, ideológicas e civilizatórias. Os Estados Unidos, quando lança a doutrina Monroe, lá no início do século XIX, é curioso notar que o Império do Brasil, foi o primeiro país a aderir à doutrina Monroe. Vamos explicar para quem está em casa o que é a doutrina Monroe? A doutrina Monroe foi uma política norte-americana de estabelecer que os assuntos americanos, do continente americano, deveriam ser tratados pelos americanos. Pelos americanos aqui falam do continente, todos os cidadãos aqui. Era uma política, portanto, isolacionista, evitando intromissão europeia em assuntos do continente, mas ao mesmo tempo intervencionista, porque reservava aos Estados Unidos um papel de polícia continental. Foi uma política, portanto, que perdurou por algum tempo, inclusive com algumas adaptações. Foi boa para eles, né? Mas para os outros países das Américas não foi lá das melhores. Não tanto. De fato, existem algumas condicionantes das relações internacionais no continente americano. Você tem grandes assimetrias de poder militar, assimetrias econômicas, e você tem um país, de fato, que atua de modo mais ofensivo, ao passo que outros atuam de modo defensivo e até com interesses restritos às suas localidades imediatas. Na sua visão, a gente tem um dizer popular de que os Estados Unidos gostam de tratar principalmente a América Latina, né? Ou seja, do México até chegando à América do Sul, como quintal. Isso é um reflexo direto do que aconteceu ali lá atrás com a doutrina Monroe? Pode ser, foi uma política de intervenção, mas isso não se sustenta na realidade. Os Estados Unidos têm claras diretrizes para a política externa no que se refere à América Latina. E ela se assenta sobre 3 pilares: o econômico-comercial, o pilar de governança democrática e de segurança. Essas são 3 prioridades que sempre acompanharam os governos americanos, sejam eles republicanos, sejam eles democratas. De fato, recentemente, desde o primeiro mandato de Trump, um outro pilar foi incorporado à política externa americana em relação à América Latina, que é a necessidade de conter a influência de atores extra-regionais, considerados pela política americana como nocivos. Para ficar bem claro, para quem está em casa, a China, né, em especial. Perfeito. China, mas também Rússia, Irã, Turquia. Washington especificamente aduz que esses países, por exemplo, sustentam o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Alguns desses países, praticamente todos, eles fazem parte do que a gente chama de Sul Global, do qual o Brasil faz parte também. E o Sul Global são os antigos países em desenvolvimento, que a gente gostava de dizer. E é um conceito que vai mudando, até porque não dá para chamar a China mais como um país em desenvolvimento, né? Um país extremamente desenvolvido e rico. Mas com a organização desses países, e até em quase blocos, como o BRICS, que ainda não é um bloco, mas existe pretensão de se tornar, quem sabe daqui a uma década, talvez, os Estados Unidos estão se sentindo ameaçados? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma preocupação por parte dos formuladores de política externa americana. Muito embora o BRICS não tenha o objetivo de confrontar a ordem mundial vigente, mas reformá-la, tornar as instituições financeiras, as instituições políticas e multilaterais mais representativas, dando peso aos países africanos, aos países latinos. Mas, para os Estados Unidos, são blocos de grande influência em que China e Rússia exercem grande liderança. Então, de fato, há uma percepção de que esses mecanismos podem servir a outros interesses. Essa movimentação recente, né, de julho para cá, e que os Estados Unidos tentaram penalizar o Brasil de maneira mais dura, coloca o Brasil também dentro desse grupo de países que os Estados Unidos veem como ameaça, ou na verdade eles achavam que dava para trazer o Brasil de volta para o antigo quintal latino-americano? De fato, não. O Brasil ainda não está dentro desses estados. Inclusive, eles são nominados em documentos americanos como ameaças à segurança nacional norte-americana. É um momento baixo do relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, e que pode ter sido influenciado também por informações equivocadas, porque, por exemplo, o Brasil mantém um déficit comercial com os Estados Unidos. Há muitos anos. Há muitos anos. Ou seja, a gente compra mais deles, para ficar claro para quem está em casa, né, do que eles da gente. Exato. Os Estados Unidos são um grande investidor estrangeiro direto aqui no país, presença em variados setores, assim como o Brasil também investe lá nos setores de óleo e gás, setor de frigorífico. Então, é um relacionamento comercial de duas mãos.
onde a força da indústria brasileira se une à sofisticação do mercado norte-americano. Então, sem dúvida nenhuma, essa aplicação de tarifas tem danos profundos para a economia de dois países. E aí você falou um pouquinho de informações equivocadas. Entra a questão ideológica, não é? O grupo que hoje está na oposição e há essa tentativa de voltar ao poder, eles passaram informações a respeito de questões internas aqui, né? No caso, com relação ao julgamento do então presidente Bolsonaro, que agora já é ex-presidente da República, e isso acabou afetando. Mas, na sua visão, quando o Trump falou das tarifas e das outras sanções ao Brasil, esse era o principal motivo mesmo? Que ele chegou a falar do nome de Bolsonaro? Ou tinha outros pontos ali que estavam ocultos, mas que para ele pesavam mais? Perfeito. Analistas de relações internacionais costumam dizer que os interesses são outros. E eles passam desde a desdolarização da economia, o receio de desdolarizar o comércio internacional, a aproximação do Brasil com outras potências regionais, saindo da órbita de influência de Washington mais diretamente. Então, há essa tese, e ela tem bastante força, de que outros interesses, de fato, estariam relacionados a esse relacionamento ter atingido esse nível tão baixo como nós temos presenciado hoje. Arthur, eu vou te pedir, nem quis te interromper para deixar você terminar o raciocínio, mas para explicar para quem está em casa o que seria essa desdolarização. Bom, o comércio internacional hoje, ele tem uma moeda comum que é o dólar. Todas as transações, elas são feitas por meio do dólar, através do dólar. E isso tem um custo para os países, especialmente os países em desenvolvimento. E uma série de iniciativas existem e estão em discussão para buscar meios alternativos ao pagamento em dólar. Essas iniciativas já existem em alguma medida regionalmente, localmente. O Brasil realiza comércio com alguns países da América do Sul, do Cone Sul, por meio do sistema de moedas local. Então, não há necessidade de fazer essas conversões. Mas, a nível global, esse debate ainda é incipiente. E, certamente, os interesses dos Estados Unidos seriam bastante afetados, bastante influenciados. Portanto, não convém aos Estados Unidos permitir que um movimento desse ocorra. Mas é importante ressaltar também que, na última cúpula do BRICS, que foi aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, a desdolarização não esteve em pauta. Então, embora tenha tido toda essa repercussão, a desdolarização não foi uma pauta do grupo do BRICS na última cúpula. Maravilha. Outro ponto também que falam bastante, eu queria perguntar para você, é do interesse dos Estados Unidos nas ditas terras raras. A China tem a maior quantidade comprovada já, e o Brasil é o segundo país a ter uma grande quantidade já. Só que a China já explora isso, já tem o conhecimento e a tecnologia para explorar, o Brasil ainda não. Nem os Estados Unidos têm, mas eles têm muito interesse nisso. Vamos explicar para quem está em casa. Bom, quando a gente fala de transição energética, você tem que falar de terras raras. São os minerais fundamentais para as construções de baterias, placas solares. Então, a nova corrida, a geopolítica do século XXI, é a corrida pelas terras raras. E o Brasil, de fato, como você bem sublinhou, abriga muito desses minerais. E eles são fundamentais para a construção de foguetes, placas solares, baterias de veículos elétricos. Não só o Brasil, Bolívia, Chile. Então, há um movimento global para conquistar essas minas, empresas estrangeiras dominando essas áreas de produção. Isso é uma preocupação de toda a política externa de todo o país. Os Estados Unidos têm uma lista de minerais críticos que consideram essenciais à segurança nacional. Então, você já tem um relacionamento entre minerais críticos e a própria existência e sobrevivência do Estado. O Brasil detém muitas terras raras, de fato, e também há essa especulação de que poderia ser o interesse dos Estados Unidos quando se fala desse relacionamento bilateral e poderia eventualmente compor parte de um acordo, um acesso facilitado, alguma solução nesse sentido que envolva esses minerais raros que são fundamentais não só para os Estados Unidos, mas como também para todas as economias do mundo. Vamos voltar mais especificamente para Donald Trump, que está com menos de um ano no poder, mas assim, é tanta notícia a respeito, parece que ele já está há mais tempo, né, desde que voltou a governar os Estados Unidos. Na sua visão, a maneira que ele tem atuado na política externa, ela tem... Deixa eu
deixar mais clara até a pergunta, ela tem uma estratégia ou ele tenta fazer uma negociação como os empresários da moda antiga? Ele blefa jogando pôquer para tentar conseguir algo mais do que ele realmente acharia que conseguiria? Tem estratégia? Você que entende de relações internacionais, me diz. Essa é a grande questão atual. Mas, sem dúvida nenhuma, Donald Trump, ele é um hawkish. Ele tem uma orientação de política externa agressiva e, seguindo as tradições do Partido Republicano, em alguma medida isolacionista. Isolacionista em relação às instituições internacionais, né? São duas grandes tradições que inspiram a política externa americana, o isolacionismo e o intervencionismo. Um intervencionismo pontual, seletivo e judicial, mas um isolacionismo que se refletiu em inúmeros momentos e hoje eu acho que isso aparece de modo mais acentuado, porque o direito internacional, os organismos internacionais, a Organização Mundial do Comércio, todas essas instituições que foram conformadas sob liderança dos Estados Unidos, inclusive, se encontram muitas vezes inoperantes para lidar com os desafios que têm se apresentado atualmente. Então, se há estratégia, bom, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Mas você puxou um outro gancho que eu já ia falar aqui, que é do multilateralismo. Será que ele consegue sobreviver a 4 anos desse esforço do Trump de acabar com ele e retomar as relações bilaterais entre as nações? Olha, o multilateralismo de fato tem sido atacado de uma maneira que poucas vezes vimos desde a conformação desses organismos após a Segunda Guerra Mundial. A gente tinha um sistema internacional bastante estável, sólido e, de alguma maneira, capaz de lidar com desafios de segurança, os desafios do comércio internacional. Mas o multilateralismo já vem sendo enfraquecido há algum tempo. A gente pode lembrar que foi na administração do governo Obama que o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, que é o pilar jurídico, é o órgão judicial da OMC, ele foi bloqueado porque os Estados Unidos recusaram-se a nomear mais um árbitro. Se não há a nomeação desse árbitro, o mecanismo não funciona. Então, ele já vem se deteriorando há algum tempo. É difícil dizer se vai sobreviver, mas esperamos que sim. Porque isso é importante até para poder igualar os poderes das nações mais frágeis, né, com as mais poderosas, né? Para quem está em casa, para ficar mais claro para você, a gente, quando fala multilateralismo, a gente está falando da ONU, Organização Mundial do Comércio, essas várias entidades que reúnem as várias nações, os vários países globais e que são muito importantes nesse sentido. Vamos voltar um pouquinho agora para o início do programa, quando eu falei contigo a respeito desse encontro formal do Lula com Trump na cúpula da ASEAN. E eles dois saíram já falando, os dois falando juntos, que o grupo Brasil e Estados Unidos, né, na verdade, o corpo diplomático brasileiro, com a equipe do Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, eles já iam começar a fazer reuniões. Você está otimista? Qual é a expectativa? Não precisa prometer nada na resposta, mas eu queria que você falasse o que é que a gente pode esperar. O que a gente viu foi que uma das demandas do governo brasileiro foi, além da redução das tarifas, também a retirada de sanções a algumas autoridades sancionadas sob a Lei Magnitsky. A gente espera que isso de fato ocorra. Primeiro porque o Poder Judiciário do Brasil é independente e, quando se fala de direito internacional, atos judiciais são atos de império, portanto, gozam de imunidade de jurisdição. E, por outro lado, sobre o aspecto econômico-comercial, é o que é mais conveniente para a economia dos dois países. Se a gente for lembrar, há 2 dias atrás, o Senado americano aprovou uma resolução que derruba as tarifas de Trump. Muito embora haja expectativa de que essa medida não venha a ser aprovada na Câmara dos Deputados americanas, porque costuma votar de acordo com o governo Trump, isso já demonstra que os legisladores americanos, sejam eles republicanos, sejam eles democratas, estão preocupados com o impacto das tarifas, estão preocupados com a deterioração do relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Não só os legisladores, o empresariado americano, o empresariado brasileiro. Então, eu acho que é bem possível reverter esse cenário e voltar à normalidade. Outro ponto que foi tratado foi a questão da Venezuela.
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, contextualizasse essa situação atual. Tem muita gente achando que os Estados Unidos estão passando muito do ponto no que estão fazendo com a Venezuela. É curioso notar que durante o encontro, o presidente Lula se ofereceu para mediar a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. E se a gente voltar atrás, o Brasil também já foi mediador. Perdão, os Estados Unidos também já se ofereceram para mediar o conflito da Guerra do Paraguai. Então veja como a história se entrelaça novamente. Venezuela e Estados Unidos tinham relações extremamente íntimas e maduras, especialmente no governo de Rafael Caldeira. Se você perceber, o esporte mais popular na Venezuela, inclusive, é o beisebol, não é o futebol. A Venezuela era a principal fornecedora de petróleo bruto para os Estados Unidos. Então havia um intenso relacionamento comercial, político e diplomático entre os dois países. Após a ascensão de Hugo Chávez, de fato, o relacionamento começa a se deteriorar. Com Nicolás Maduro também, as tensões se elevam e os Estados Unidos chegam a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Os representantes de Maduro, então, deixam Washington. De fato, o relacionamento esfriou bastante. E Trump está com estratégia de pressão máxima na Venezuela, relembrando tempos em que havia intervenções americanas em países latino-americanos. A gente pode lembrar do Panamá, Granada, entre outros episódios que com certeza o continente não quer testemunhar novamente. Mas você acredita que a situação pode se escalar lá na Venezuela, ou você acredita que o pior já passou e entra nessa estratégia do Trump de sempre blefar e não chegar ao limite da ameaça? O movimento que Donald Trump faz na região próxima à Venezuela é preocupante. É o envio de navios, de aeronaves. De fato, ninguém sabe o que ele pode fazer em seguida. Sem dúvida, a declaração de guerra depende do aval do Congresso americano, mas uma intervenção pontual eventualmente poderia ser justificada sem a necessidade desse aval do Congresso e poderia trazer grandes consequências para a região, sem dúvida nenhuma. Antes da gente terminar, você está otimista? A gente vê o mundo num cenário assim que às vezes nos preocupa, né? A gente vem do pós-Segunda Guerra, com a construção de todos esses órgãos multilaterais e um esforço com os direitos humanos ganhando força, a ascensão em vários, isso a gente está generalizando, né? Mas em vários países a ascensão dos povos, né? Erradicação de uma série de doenças, melhoria de condições de vida. Você acredita que esse ciclo virtuoso do multilateralismo que nasceu pós-Segunda Guerra, ele está morrendo e a gente está entrando no novo ciclo mundial e a gente ainda não está percebendo isso? Olha, eu acho que sua análise tem um fundo de verdade, sim. Hoje a gente vê, houve a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, o conflito em Gaza entre Israel e a faixa e o Hamas, conflito com o Hezbollah no Líbano, essas tensões no Mar do Caribe, são vários conflitos ao mesmo tempo, demonstrando a inefetividade, em alguma medida, das instituições multilaterais. Então, é um momento bastante delicado para o direito internacional, para os organismos internacionais, e acho que isso fortalece a tese de que essas instituições devem ser reformadas, porque elas não são mais capazes de atender os desafios que se apresentam no nosso tempo. Só para ficar claro para quem está em casa, reformada não quer dizer acabar com elas têm que ser, na verdade, recriadas. Exato. Se adequar aos tempos atuais. Elas foram criadas no contexto de 1945. As ameaças à segurança em 1945 eram umas, as ameaças ao livre comércio eram outras, e não persistem mais. Os atores mudaram. Então, de fato, essas instituições merecem ter uma representatividade mais adequada. Arthur Leoni, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal para garantir seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.